Olá, eu sou o Luís e hoje vou-vos falar de uma UPS que tem um formato um bocadinho diferente do normal aqui no canal. Esta que aqui tenho ao lado é uma FASAC PH7521. A FASAC é uma marca relativamente nova, é dali de Espanha, portanto eles têm foco sobretudo no mercado ibérico e normalmente todos os seus conteúdos, produtos e o site vão sempre encontrar em espanhol primeiro e depois português e inglês. Isto também se aplica tanto aos manuais como ao software que eles procuram ter dentro dos seus produtos. Eles não têm só UPS deste tipo de servidor, também têm UPS de formato normal, que eles costumam ter ao lado do vosso computador, ao lado do vosso NAS, mas também têm racks, portanto vão saltando entre produtos de computador, de secretária e de servidor, sendo que ainda estão a explorar e têm vários tipos de linhas, desde as mais acessíveis às mais caras. Esta é uma UPS de instalar em formato rack, portanto tem rack na linha do nome e sendo uma UPS interativa, eles têm dentro do codename que eles dão dentro do catálogo de Protect. Portanto é uma UPS sobretudo para proteger o vosso sistema, mais do que simplesmente o alimentarem quando a luz vai abaixo. Portanto, ele fica dentro da linha Protect Rack. Existem 3 modelos diferentes, um mais baixo, este, e depois um modelo ainda com mais potência, mas têm todos o mesmo tipo de especificações, exceto a potência que oferecem e, obviamente, a quantidade de tempo que consegue aguentar o vosso computador assim que ele vai abaixo. Lembrem-se sempre que para viajar neste vídeo podem utilizar os capítulos para ir saltando para trás e para a frente, para a zona que precisem melhor de ver. Idealmente vão ver tudo seguido, vamos sempre tentando criar uma história para isto fazer sentido do início ao fim, mas precisando de revisitar algum tópico ou só precisarem conhecer alguma coisa, confirmem pelos capítulos se é o que pretendem e saltem para essa zona. Para escolherem o vosso modelo, existem várias maneiras de o fazerem, algumas mais simples, outras mais complexas. A mais simples de todas será irem a um site online, onde pesquisam sobre os componentes do vosso computador, adicionam os periféricos, etc. Ele vai-vos estar a sugerir uma fonte de alimentação que iriam precisar para esse computador e vocês utilizam esse valor da fonte de alimentação para escolherem a potência da UPS. Não é a melhor maneira de o fazerem, mas é uma maneira que irá praticamente quase sempre funcionar. É difícil essas calculadoras vos darem um valor por defeito que vai fazer com que o vosso computador, ao consumir o máximo, a UPS não aguente. Portanto, podem estar a comprar uma UPS acima do que precisam, mas vai funcionar. Outro método será utilizarem software de benchmark, por exemplo, para perceberem quanto é que o vosso computador gasta. Uma das maneiras de fazer isso é, se calhar, por exemplo, instalam o Formark, uma coisa assim, um benchmark para processador, puxam pelo processador e pela gráfica, e ele vai-vos estar a apresentar um valor, um consumo em watts. Por exemplo, o OSACT também faz isso. E com esse valor conseguem perceber, ok, a AMD ou a Intel diz que o meu processador gasta 100 watts, eu estou a ver que ele na realidade gasta 120 ou 130. Pronto, percebem a partir daí um pouquinho melhor quanto é que vão subindo. No meu caso, e a versão preferida, ou o que eu prefiro utilizar é, vou na mesma correr software de benchmarking ou opções de benchmarking, como puxar o computador a 100%, neste caso fiz a cada um deles individualmente, e utilizei uma tomada inteligente. Ela, neste caso, tem Wi-Fi, custou-me 10€ numa Black Friday, ou assim, mas é o suficiente para vocês perceberem, computador a computador, qual é que é o valor que ele vos vai estar a consumir. Devem o fazer, obviamente, com o máximo de hardware igual ao que vão instalar no fim. Por exemplo, o máximo de ventoinhas, o máximo de discos rígidos que vão utilizar, e puxarem tanto pela gráfica como pelo processador ao máximo possível e, se conseguirem, também à RAM. Estes softwares depois, estes softwares benchmarking vão estar a levar o computador até ao máximo e vocês, pela aplicação, qualquer que ela utilize, tomada inteligente, conseguem ver qual é que é o consumo instantâneo e podem até, por exemplo, deixar o computador ligado durante 2 ou 3 dias e vão vendo o consumo diário, ver se existe desvios ou que estão à espera ou não e assim também perceberem, ok, se este é o consumo diário médio, quanto é que eu preciso do UPS, porque existe pensarem no UPS no valor de consumo máximo, ou seja, a UPS vai ter de aguentar este valor, mas depois também quanto é que isto me dá de bateria. Okay? Nem todas as UPS estão feitas para durar muito tempo em carga, e este é o caso de uma dessas UPS. Ela não vos vai aguentar um computador de 1320 watts durante 1 hora. Ok? Bem menos.
O que ela vai fazer é estar constantemente, ou com o que se espera que sejam todas as proteções possíveis, a assegurar que vocês têm a melhor alimentação de tudo o que aqui coloquem e tenham as opções todas que permitem desligar com segurança. Ou seja, é um sistema que vai estar alimentado diretamente, não é a linha, ou todas as flutuações da linha vão ser afuniladas, corrigidas e não vão chegar ao PS, e quando não há mesmo eletricidade é que ela atua e vos vai fazer ter tempo suficiente para desligarem o computador. Portanto, é esta dinâmica que é preciso primeiro vocês estudarem, verem quanto é que o vosso computador vai consumir. O consumo médio é bom para perceber, ok, eu não estou sempre a utilizar 100%, portanto, se calhar durante um episódio de uma trovoada ou uma coisa assim, eu até nem estou a utilizar os computadores. Portanto, não vai ser preciso, não vou estar a jogar, portanto, não vai ser preciso toda essa potência. E assim, tem mais tempo para desligar tudo. Mas, essencialmente, estes são os 3 métodos que eu recomendo e que acho que são práticos e possíveis de estudar para vocês escolherem o vosso modelo. Passando para as especificações, este modelo oferece uma capacidade de alimentação até 1320 watts. Em volt-ampere isto são 2160, algo assim. Então posso confirmar aqui quanto é que eles escreveram. 2160 a 1320 watts. Ao pesquisarem online, às vezes o valor entre volt-ampere e watt nem sempre está feito da mesma maneira. Não sei bem porquê, portanto, considerem que normalmente o código é a maneira mais fácil de chegarem a este produto, qualquer que seja o site, e pesquisem sobre ele. Em termos de formato, também não existe nada que indique que ele tenha duas unidades de servidor. O material de servidor normalmente é dividido nestas unidades, portanto, U, 2U, 3U, 4U, por aí fora, que acaba por ser, agora de uma maneira mais simples, o tamanho que eles ocupam na vertical. Existe também o C19 polegadas, neste caso é o seu formato horizontal, e a profundidade depois é que é um pouco mais complexo e não existe propriamente uma norma que vos diga logo isso diretamente. Portanto, ao pesquisarem sobre este tipo de materiais, mesmo caixas, switches e assim, vão encontrar a profundidade ou a profundidade que precisam para ele funcionar, os rails, etc. Mas não é uma medida tão é genérica, existem vários tamanhos, mas não é tão publicitada assim. Acabam sempre de ter de pesquisar para ver se é compatível com a profundidade que tem no vosso NA, no vosso REC e qual é o tamanho dos cabos que querem lá pôr. Esta é 2U, portanto ocupa 2 unidades. Dentro do nosso Discord vocês já viram alguns partilhos que eu fiz sobre as caixas. Estou a utilizar caixas de 4U, considero que é o tamanho que me permite ter os dissipadores melhores que existem para desktop, sem estar aí para versões que normalmente têm ventoinhas com muitas rotações de servidor, que são muito ruidosas. Portanto, é nesse formato que é mais fácil produzir um computador silencioso. Portanto, eu vou ocupar agora a parte do rack, ainda não o tenho, parte do rack com isto, por isso fazia sentido, ao ter as caixas neste formato, eu também passar a ter uma UPS neste formato e não uma UPS daquelas normais ter ao lado do computador, porque isso significava que ela ia ficar pousada em cima de alguma coisa. E isto serve para isso mesmo. 2U, aqui já conseguem ver a zona para entrar ar, portanto toda a entrada do ar é feita pela frente. Aqui a mesma coisa, toda esta zona é grelhas, aqui tem o logo, o LCD e 2 botões, basicamente Power e Mute. O Mute, primeiro durante 2 segundos, e ele liga e desliga o alarme, e no Power literalmente ligam e desligam a alimentação direta dela. Ou seja, mal a ligam, ela fica logo a alimentar, mas ela pode estar só a alimentar ou pode estar a servir as suas baterias como o ponto de alimentação. Ok? Depois também vos vai mostrando quanto é que está a ser consumido, qual é que é o load total, quanto tempo é que aquela potência, se a luz fosse abaixo, ela aguentaria, e também qual é que é a tensão a que ela está a ser alimentada e está a alimentar. Ok? Uma das vantagens desta linha do UPS é que ela corrige esta tensão, portanto, além de estar a proteger, também ajusta a corrigir para um valor sempre constante e assegurar que o vosso sistema que está aqui ligado é convenientemente alimentado. Nas laterais não tem nada, ela não vem com rails, vem sim com 2 peças para montarem no rack, portanto 2 apoios 2U. Vem também com um cabo para fazer a ligação
de RC232, um USB e o manual de instruções. E é isso. É muito simples, não vem com os cabos que precisam para ligar, também porque seria um pouco estúpido estar a dar cabos com um tamanho definido que depois podia não ser válido para o vosso sistema e os teriam de ir comprar outra vez, mas já estaria a aumentar o preço base da unidade. Assim, deixam em aberto para vocês escolherem o tamanho que quiserem. Na traseira, o botão para voltarem a ativar o disjuntor interno, a alimentação, uma ligação C13 apenas para proteção, não tem alimentação direta. Aqui bateria mais proteções, no mesmo formato, C13. Aqui, espero estar a dizer o nome corretamente, Schuko, duas, bateria e proteção. Aqui uma slot que podem adquirir um elemento extra que vos permite, por SNMP, fazer o controlo de várias unidades e fazer a distribuição através dos cabos de internet dos formatos de cliente mestre. Porta RJ45 100.000, também para fazerem proteção por esse elemento. Uma ventoinha de 80mm. Um cabo, ou entrada para um cabo EPO, que são cabos de emergência, ou seja, se quiserem ter um botão de emergência na zona da frente, por exemplo, do rack, para desligarem a UPS de emergência por causa do fogo, uma coisa assim, ou ela a própria estar com algum problema, a desligarem imediatamente. De outra maneira, teriam de desligar o cabo aqui atrás. E também as duas portas de comunicação, o USB tipo B, como aqueles cabos das impressoras, e o cabo já bem incluído, e também o RS232 para comunicação deste tipo, o cabo que necessitam também já vem incluído. E a instalação da UPS em si é bastante simples. Tenham sempre em atenção que este tipo de UPS, ou os UPS em geral, são componentes muito pesados. Têm baterias pesadas, portanto, assim como uma bateria de um carro é um elemento que impressiona bastante pelo peso que tem, aparentemente não parece tão pesado, este tipo de componentes também. Esta UPS tem quase 14 kg e não é muito profunda e também não tem muito por onde agarrar, ela é bastante reta. Portanto, sempre que precisarem de a movimentar, têm de ter cuidado, porque não é propriamente o componente mais fácil de transportar, não tem pegas por onde o pegarem, por isso sempre terem algum cuidado para não se aleijarem, não o deixarem cair e também não danificarem nada no caso de deixarem a UPS cair em cima de alguma coisa. No meu caso, eu para já estou a utilizá-la em cima dos três computadores de rack. No futuro vou colocá-lo por baixo porque é esse o formato ideal para colocar este tipo de componentes que têm ácido. São baterias, têm ácido, portanto convém que no caso delas terem algum problema, alguma fuga, isso é menos perigoso fazer com que isso caia no chão do que isso caia em cima de outros componentes. Portanto, sempre que puderem, em racks, colocar em baixo estes componentes, é o mais genérico a fazer. Estes componentes em baixo, no meio os computadores, em cima componentes mais leves de gestão de redes, etc. Também para, se for um rack baixo, não estarem tão abaixados para trabalhar sobre eles. Uma das coisas que achei interessantes e que não tinha visto, por exemplo, em modelos como a minha UPS mais genérica de secretária, é como armazenar isto. Não precisam dela durante algum tempo, vão fazer alguma mudança de um sítio para o outro, como é que devem fazer? O que a FASAC recomenda é que carreguem a bateria até ao máximo e depois, se a forem ter durante muito tempo em não utilização, devem ligar mais ou menos 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses e carregar pelo menos durante 12 horas. Carregar as baterias, podem não estar a utilizá-las ou estar a alimentar nada. E no caso de precisarem transportar, também a transportarem com carga. Ela vem já carregada, portanto, em princípio, assim que chega, liga e vocês conseguem começar a usá-la, mas é recomendável deixá-la durante, se possível, 8 horas a carregar e só depois ligar os componentes que querem e começar a configuração e a utilização a longo termo. Os passos para conseguirem instalar e começar a utilizar tudo são bastante simples. Depois de a carregar e de deixarem que a bateria chegue aos 100%, ligam cá atrás tudo o que precisam. Tenham sempre atenção não utilizar aqui na azul elementos que queiram que fiquem ligados. É bom para deixarem, se calhar, alguma coisa que gostariam de proteger, por exemplo, um segundo ecrã, mas que não é fundamental ou vital para vocês conseguirem desligar o sistema. Também ter atenção em não deixarem isto demasiado
perto de uma parede, por exemplo, para o caso de ser preciso a ventoinha começar a trabalhar ou também tentar garantir que a estrutura não fica toda muito quente. Depois basta clicarem no botão da frente do Power para ele ativar o modo prolongação por bateria. Vai aparecer uma sinusoidal na frente e isso significa que já estou a alimentar os componentes. Também já vão conseguir ver a percentagem de load aumentar e a ficar igual ao que vocês estariam à espera. Podem também aí configurar ou não o alarme, o ruído sonoro que ela faz. Depois disso, é instalar o software, ligarem, eu utilizei o USB, ligar ao computador principal que querem que seja o mestre do vosso sistema, poderá ser único, poderá ele ser também o único computador a ser alimentado ou não, e começarem as configurações. Mas mais à frente, no vídeo, nós vamos falar só sobre o software. Relativamente ao ruído, este é um dos pontos em que uma UPS deste tipo perde um bocadinho para uma das UPS mais genéricas e de secretária. Ela faz bastante ruído quando está a carregar e também faz bastante ruído quando atua, ou seja, quando é necessário que ela comece a dar potência sem estar a ser alimentada ao sistema. Ela é bastante ruidosa, tanto a ventoinha como todo o sistema eletrónico se faz sentir bastante. Eu vou tentar passar agora um clipe em que utilizo o microfone bastante perto para vos tentar passar um pouquinho o feedback do que é o ruído. Espero que ele fique bem, que dê para perceber, mas sobretudo quando ela dispara, a ventoinha roda muito rápido, uma ventoinha muito potente, apesar de ser de 80 mm e 12 volts. Por isso, preparem-se, é aí que vocês vão notar mais o sistema. Se por algum motivo vocês estiverem numa situação em que ela vai atuar várias vezes por dia, ela vai acabar por manter este ruído alto durante mais tempo e pode se tornar mais incómoda. Ele tende a funcionar normalmente e assim que ela chega à carga completa, torna-se bastante mais silenciosa e praticamente não a vão ouvir e a ventoinha também não vai estar a rodar. Se ela estiver continuamente a funcionar, a atracar, etc., é que vocês aí vão notar mesmo que ela está ali e não tem outra hipótese, porque ela faz mesmo muito ruído. Já liguei o PS, agora vou ativar o modo de power, ok? Já agora vou-vos mostrar o alarme. Aqui. Ligou e desligou. Liga ali no cantinho o símbolo de som cortado. Agora vou ativar a complementação. Notam que ele agora já está a tentar fazer o output a 235 V. Também ligou ali a sinusoidal. E este é o ruído que ouvem assim a longo termo quando ele ainda está a carregar. Okay? Dependendo da superfície onde eu pouso, ele pode fazer mais ou menos barulho. Quando tocam aqui na superfície de cima, conseguem sentir a vibração de toda a eletrónica lá dentro. A ventoinha não está a rodar. Agora vou tirar da ficha e isso vai obrigar a que ele atue. Ok? Ele aqui já trocou para uma bateria, o símbolo. Input foi a 0. Não tem nada ligado, ele diz que aguentaria 120 minutos a bateria. Está a 100% ainda. Ele já está a fazer avisos do que foi abaixo. Vai fazendo um pip de X em X para vos avisar que está a funcionar. Vou agora ligá-la. Ela já ligou, já comutou, mas a ventoinha ainda vai funcionar durante algum tempo. Não vos consigo mostrar, mas aqui atrás ele está mesmo a soprar com muita força esta ventoinha.
uma carga normal gasta, ele demoraria este tempo a recuperar. A FASAC foi bastante inteligente na escolha do software que fez. Normalmente, ou um dos inconvenientes de marcas às vezes menos conhecidas ou que estão a iniciar no mercado é que optam por versões de software que são quase unitárias, ou seja, quase que aquele produto os obriga a usar aquela versão de software ou os obriga a ir à página do site da marca para fazer um download para ter as opções todas. Isso em periféricos então é super comum, mas o que a FASAC fez foi utilizar um software que é quase genérico, que permite utilizar em imensas UPS e isso faz com que ele seja compatível com basicamente quase todos os modelos que sejam necessários, com mais ou menos funções, vai ser compatível. Isso significa que vocês, com uma única versão de software, conseguem controlar as várias gamas de UPS deles, depois podem ter funções que conseguem atuar ou funções que não conseguem. Existem algumas dentro do dashboard. O software já agora é o Power Master Plus, que é a versão que usa agora Software Management, ou Management Software, mas depois lá dentro existe um dashboard e vocês conseguem ver tudo sobre o vosso OPS, os últimos logs, conseguem definir os vários utilizadores, que sinais é que querem enviar para eles começarem também a desligar, conseguem definir ao fim de quanto tempo, conseguem definir uma data de alarme para a troca das baterias, ou seja, não significa que a bateria esteja a falhar, mas que se calhar já está num tempo de vida tal que vocês gostariam de atualizar. Portanto, no primeiro dia que instalam o OPS podem definir esse valor, ele vai-vos avisar quando esse momento lá chegar, e também conseguem fazer breves testes sobre o OPS, confirmar se todos os alarmes irem funcionar ou qual é que é o ruído que ela faz quando dispara, e assim vocês conseguem confirmar, ok, quero ou não quero ter o alarme ligado e vou ou não vou conseguir ouvir se estiver dentro do rack, se estiver dentro da sala onde está, se estiver na cave, onde seja que vocês tenham o OPS. E também conseguem fazer testes de esta carga, quanto tempo dura a bateria, para assim começarem a perceber se ela tem ou não tem desvios ao que era suposto. O software é compatível com imensas plataformas, Windows, Macs, Linux, uma lata de distros de Linux existe o instalador fácil. Também existem guias de como o instalar em versões mais visuais, seja com uma máquina virtual ou mesmo com a distro instalada, ou versões mais de comando de console, em que vocês com poucos comandos e até acesso remoto conseguem configurar tudo. Por isso vejo com bons olhos esta decisão da FASAC de utilizar este software, porque é sempre mais fácil e mais garantido que vão encontrar guias que vos expliquem como configurar as coisas no mercado destes, em que a mesma aplicação funciona para imensas UPS, portanto, mesmo não sendo o vosso modelo de UPS, conseguem perceber e seguir o guia para fazer funcionar, enquanto que se fosse um software proprietário ou com comandos e passwords para ali escondidas, teriam de saber por ir ao site da marca ou ao fórum, etc. Que isso não acontece, isso funciona super a favor. Resultados de utilização. Já tive diversas vezes em que foi necessário o UPS atuar, portou-se lindamente, todos os computadores ficaram ligados. Felizmente não foi uma situação a longo termo em que foi necessário eles chegarem a desligar, a luz acabou por vir logo a seguir e a UPS não necessitou de os desligar, mas também obriguei a UPS a fazer o teste para ver se iria funcionar tudo bem, a deixá-la atuar durante mais tempo, e ela envia os sinais direitinhos para os computadores conforme configurado. Consegui, tanto na máquina do Windows como nas versões que utilizam Linux, neste caso Tronage e o Proxmox, configurar as coisas, e assim que a luz vai abaixo, passado um minuto, começa a executar os comandos de desligar, e os vários computadores recebem essas notas. Quando precisam de ligar um sistema deste tipo, lembrem-se sempre que precisam também que o switch ou o vosso sistema de rede passe pela UPS. Se utilizarem, por exemplo, sistemas Powerline, esqueçam, eles não são alimentados assim que a luz vai abaixo, e também têm de ter atenção que tipo de fichas ou tipo de triplas é que ligam aqui. Não é recomendável ligar nem a UPS a uma tripla, nem uma tripla à UPS. Portanto, tenham cuidado com o tipo de componentes que ligam e tenham sempre atenção em não sobrecarregar nenhum sistema para não criarem um problema ao utilizarem uma solução deste tipo. Em termos de longevidade, para o tempo que eu calculei que os meus computadores iam gastar, tenho aproximadamente
12 a 15 minutos. É a carga média que eu tenho nestes sistemas e permite-me 12 a 15 minutos de tempo para desligar. Eu opto sempre por ter ao fim de 1 minuto, porque basta um deles estar a fazer algum tipo de transcoding ou assim com a placa gráfica, vai estar a consumir muito mais, e não sendo possível controlar em que momento é que isso acontece, optei por, assim que quase que ok, a luz não vem ao fim de 1 minuto, é porque não foi uma baixa assim tão pequena, e então opto por começar a desligar tudo, e os vários computadores vão desligando. Neste caso o Proxmox tem de desligar as máquinas virtuais, o Tronas tem de desligar os containers e desligar de forma segura, sem estragar nada. Obviamente, para um teste a longo prazo das baterias, só vos vou conseguir dizer daqui a 1 ou 2 anos se ainda tenho as baterias todas a funcionar direitinho, se todo o sistema não funciona, se tiver algum problema, algum fogo assim. Por isso, esse tipo de coisa nós vamos sempre deixando no nosso Discord a longo termo. Existe sempre a utilização de produtos para comparar uns com os outros, portanto, se calhar nas próximas 4 ou 5 análises da UPS ainda vamos referir este modelo, e assim também conseguimos comparar com umas tecnologias com as outras e uns formatos com os outros também. Esta UPS agora fará parte de um conjunto de conteúdos sobre OnLabing, por isso vão sempre à descrição. Provavelmente vou metendo depois lá um artigo ou 2 sobre este tipo de movimentos maker, de faça você mesmo, e assim também vão conseguir acompanhar e perceber um pouquinho as ideias e também ficar já com algumas dicas para evitarem alguns problemas logo que comecem a montar o sistema. Aproveitam algumas dicas e evitam algumas situações, ter de andar a reconfigurar tudo, ter de andar a escolher novos modelos, quer escolher um modelo que não nos convém, e assim perceberem melhor como fazer cada coisa de forma mais eficiente. Espero que tenham gostado de ficar a conhecer este modelo da Fasax, o PH7521. No resumo, ou a nossa conclusão final sobre este modelo, é que ele encontra-se num preço bastante convidativo para a entrada neste formato, ou seja, para algo que seja capaz de aguentar até esta potência num formato servidor onde o hardware é muito sensível, onde geralmente vão estar dados importantes ou sistemas que vocês pretendem manter o máximo tempo possível online, esta é uma alternativa bastante boa, bastante competente, sendo que a utilização do software que eles escolheram do Power Master Plus é muito inteligente, ajuda-vos a ser mais fácil, apesar de eles serem uma marca ibérica, consigam encontrar guias para resolver e para configurar o vosso software. Ela é muito simples de utilizar, tem 2 botões na frente, o resto é tudo configurado através do USB, mas até nem precisariam de configurar nada para começar logo com as proteções mais básicas, em termos de garantir que tudo é filtrado até aos vossos computadores, e ele simplesmente não ia executar nenhuma ordem de desligar e ia-vos manter o computador ligado durante todo o tempo da bateria, a partir do qual a própria UPS iria abaixo por também já não ter nenhuma carga. Uma das coisas que não estava à espera que fosse tão alta é o ruído que ela faz enquanto carrega e enquanto dispara. Todo o ruído eletrónico é bastante alto. Pessoas que sejam mais sensíveis ou instalar isto ao lado de um sítio que fique perto de um quarto poderá não ser a melhor ideia, porque ela vai mesmo fazer um tipo de ruído fundo que vocês vão conseguir ouvir. E quando ela dispara, a ventoinha também faz muito barulho. Mesmo quando a ligam, toda a ativação do sistema elétrico é bastante alta. Portanto, tenham atenção onde é que a deixam, porque podem acabar por se assustar com ela cada vez que ela liga ou cada vez que ela dispara. E a ventoinha faz mesmo é mesmo um cagaçal. Cuidado para não se assustarem. Totalmente diferente de tudo o que eram modelos do PS que eu já tive antes. Portanto, acho que é uma boa escolha dentro destes modelos. Se estiverem à procura de uma UPS de 2 joules 19 polegadas, acho que devem considerar os modelos da Fasac, tanto as potências mais baixas como as potências mais altas. Eles têm muita oferta, e fora da linha Protect Rack, mas dentro de linhas de rack, eles também têm muita coisa bastante interessante. E também, ao terem os racks, depois conseguem garantir que estão a escolher os modelos mais compatíveis. E em termos de assistência ao consumidor, também todas as perguntas e dúvidas que eu tive, que enviei por e-mail
simulando quase que um primeiro utilizador comprava um produto e depois não sabia propriamente muito bem por onde ir. Eles ajudam diretamente, até no Instagram conseguem fazer perguntas, eles são ativos o suficiente para nos ajudar com isso. Um obrigado à FASAC por nos ter enviado este modelo e nos ter ajudado a construir este nosso primeiro Home Lab. Depois podem ver no website a análise final e também a partir dali tudo o que são os artigos que vão ligando toda esta aventura de Home Labbing. O nosso Discord será sempre a nossa plataforma de eleição para falarmos convosco. Se tiverem dúvidas vão até lá, seja de UPS em geral, seja da marca, seja de como escolher e se devem ou não ir por este modelo, pedirem mais coisas sobre a nossa experiência, mais print screen do dashboard, mostrar algo mais a longo termo, podem esperamos-vos lá e não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, estar atentos ao nosso website e obrigado por assistir.